Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 diz: E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Gálatas, capítulo 1, versículo 11, Paulo disse: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Sempre que o evangelho, as boas notícias, são proclamadas no poder do Espírito Santo de Deus, 10 coisas acontecem. Eu sou Osiel Messias e é sobre isso que eu vou falar aqui nesta aula. Então seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. A primeira coisa que acontece quando o evangelho é anunciado no poder do Espírito Santo, a autoridade de Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A segunda coisa que acontece quando o evangelho é anunciado no poder do Espírito Santo, a revelação da justiça de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá pela fé. A terceira coisa que acontece quando o evangelho é anunciado no poder do Espírito Santo, há arrependimento genuíno. Mateus capítulo 3, versículo 2 diz: E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A quarta coisa que acontece quando o evangelho é anunciado no poder do Espírito Santo, há convencimento do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8 diz: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A quinta coisa que acontece quando o evangelho é anunciado no poder do Espírito Santo, a originalidade da fé. Filipenses capítulo 1, versículo 27 diz: Somente deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A sexta coisa que acontece quando o evangelho é anunciado no poder do Espírito Santo, a salvação, vida e o dom do Espírito Santo. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz: Sendo de novo gerados, não de semente corruptível,
mas na incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A sétima coisa que acontece quando o Evangelho é anunciado no poder do Espírito Santo, a liberdade do domínio do pecado e de Satanás. Mateus capítulo 12, versículo 28 diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Atos capítulo 26, versículo 18 diz: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A oitava coisa que acontece quando o Evangelho é anunciado no poder do Espírito Santo, a esperança. Colossenses capítulo 1, versículo 5 diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Também a paz. Efésios capítulo 2, versículo 17 diz: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Também a imortalidade. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10 diz: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. A nona coisa que acontece quando o Evangelho é anunciado no poder do Espírito Santo, há advertência sobre o juízo. Romanos capítulo 2, versículo 16 diz: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. A décima coisa que acontece quando o Evangelho é anunciado no poder do Espírito Santo, a apresentação da condenação e morte eterna quando rejeitadas. João capítulo 3, versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O homem sem Deus é pobre, cego, nu, está condenado ao inferno, e somente através de Jesus Cristo, boas novas de salvação, pode ser redimido. Por isso, o líder modelo se empenhará em cumprir os propósitos e sonhos do coração de Deus. Ganhar almas é imperativo. Deus nos comissionou esta missão: ide e pregai o Evangelho de salvação. E se esta aula fez sentido para você, deixa aí o seu curtir, deixa aí também o seu comentário. Inscreva-se aqui no canal da Escola para Discípulo, porque ainda tem muita aula boa vindo por aí. E ao se inscrever, ative a notificação clicando no sino para não perder nenhuma aula aqui da escola. E discípulo, eu quero que você se lembre e entenda sempre que você é sim um discípulo de honra, que você é sim uma discípula de honra. E que Deus continue a cada dia guardando a sua vida. E até uma próxima aula, querido Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe.